tudo, até Heródoto ou qualquer outro que se dimensionou, a história em si, geral, acreditava que o mundo era eterno. Grave isso na sua cabeça. Se alguém disser que a Bíblia é uma mitologia de acontecimentos sumerianos, acadianos, isso é um perigo a gente falar isso. Não a gente no sentido, a gente leigo, o leitor leigo, né? Por quê? Porque um plágio que não existe nessa época, plágio é moderno, o nosso plágio hoje é moderno, não existe isso na antiguidade. Era convencional de que o mundo era eterno. Segundo, de que os deuses foram criados, de que a humanidade foi criada a partir de um sangue de um deus mau, e pronto. Era só isso convencionado. Só que quando o próprio Deus dá a visão, a revelação para Moisés, na transição dos 40 anos no deserto, e ele tem muito tempo para copilar, o próprio Moisés, ele vai criar o primeiro compêndio apologético, praticamente, do Oriente Médio, onde ele vai fazer as correções da época. É tão provado que ele não cita sol e nem lua em Gênesis 1 e 2. Até o 4. Não tem lá. Para ele não ferir literalmente os deuses da época, que era egípcio. Era egípcio. O deus sol e a lua. E tinha o Amun-Ra-Amon-Dei, o deus do dia e da noite. Então o que acontece? Quando o próprio Moisés vai registrar o primeiro verso do Bereshit, é curioso que ele não começa dizendo que Deus existe. Não precisa dizer isso. A Bíblia nunca precisou afirmar que Deus existe. Ela simplesmente diz: Bereshit bara Elohim et shammai ve'et haaretz. No princípio, gente, criou Deus os céus e a terra. É o prólogo do Gênesis. Céus e terras, a dimensão material e a dimensão espiritual, a dimensão física, a dimensão metafísica. No princípio ali, quando foi traduzido para a Septuaginta ou Septuaginta, foi usada a palavra arre ou arque, que significa um começo da existência de algo. Ou seja, no princípio, existe um Deus que antecede o que é o mundo, o início. Se existe algo que antecede esse período de cronos, de tempo, significa que existe um Deus atemporal, incriado, incausado, que causou todas as coisas. Ou seja, ele é atemporal, ele é fora do tempo, ele é eterno, ele é infinito. Então Deus está ali no princípio. Olha só, Deus na eternidade, além da eternidade, no Kairos, aí ele vai e cria. Quando ele começa a criar, o tempo começa a ser contado. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nenhuma literatura da época de Moisés havia dito que o mundo tinha um início. Nenhuma literatura, isso eu digo como professor de literatura, certo? Especialista nessa área, pós-graduado. Não existe uma literatura que viesse falar de que o mundo não fosse eterno, que ele fosse finito, ele é finito, que ele foi criado. Só a Bíblia, só o compêndio da Bíblia que afirmou essas declarações. E o bará ali, diferente do outro verbo é criar a partir do que existe. E o primeiro verbo é criar a partir do que não existe, ou seja, não é criar, é trazer a existência a algo. Olha que Deus magnífico. Deus não precisa de nenhum elemento para criar, simplesmente ele traz a existência o céu e a terra. Aí, a partir do céu e da terra, ele começa a pintar seu quadro. O mundo que você vê e que você enxerga, se você enxerga o mundo sendo um Deus criador, você de fato enxerga e você vê. Se você vê o mundo não como um criador, você não enxerga o idealizador por trás dele. Nós cremos em Deus por todos os infindáveis momentos. Quando ele diz bará, quer dizer, eu estou criando a partir do nada. A partir do nada eu trago à existência tudo que existe. E depois que eu pego uma matéria-prima que é a terra, eu pego dessa matéria e crio o homem. Ou seja, o verbo usado é criar a partir do que existe. Então, quando ele cria o pó, né, tira do pó da terra, o pó da terra ali não tinha esse conceito da época, de 2000 anos atrás, antes de Cristo. Seria mais ou menos nos dias de hoje. Deus se utiliza dos elementos químicos da terra, porque pó significava a menor unidade que existe, e a menor unidade que existe na atualidade é chamado de quê? Foi chamado de quê? Átomo. E o átomo é a menor unidade da matéria, sim, mas ela se divide em prótons, nêutrons, né, e elétrons. Ou seja, uma tríade ali, mas eu não vou colocar a tríade aí como Deus divino, não vou cometer esse devaneio
que existe por aí, não. Então Deus se utiliza dos elementos químicos da tabela periódica que faz o ser humano. Não é do barro da terra, é do pó da terra. Pó significa a menor unidade. A gente já dá um assopro assim, o pó é a menor unidade. Ou seja, dos 92 tipos de elementos químicos da tabela periódica, Deus se utiliza de 60 a 62. E ali formula o ser humano e coloca dentro dele algo que teria que ser imortal, que é a alma, a parte intangível, imaterial, dá um sopro de vida nele. E esse homem, esse ser formado a partir do que existe, ele é colocado algo dentro dele, algo imortal, que é a alma. Como eu sou traducionista, então eu creio que daí por diante o ser humano tem capacidade suficiente para criar um ser tricotômico, com corpo, alma e espírito. Amém? Não sei se respondi, né? Coisa linda, coisa linda. Inclusive, o nosso querido Samuel Henrique, o mestre Samuel Henrique, que nós também nos adoramos e aprendemos a amar, igual todos vocês, aí, que tem proporcionado para nós aí a criação desse, o melhor que proporcionou para nós, né, o Clube da Bíblia, que traz para nós aí conteúdos que inimagináveis, né, pelo menos para mim, né, porque eu sempre comento até, inclusive, aí, quero dar um alô aí pro Diógenes, que tá aí, chegou no finalzinho, mas vai ficar gravado, tá, Diógenes? O que acontece? Quando que eu, Chester, né, teria acesso de tamanha informação, né, cultural, histórica, profunda, né, pessoas maravilhosas como vocês, irmãos, que dedicam a vida de vocês, né, ao estudo das Sagradas Escrituras, das línguas originais, que também se relacionam com doutores, mestres do mundo inteiro, que se aprofundam e têm isso aí como missão divina, né, de levar a verdade, né, de serem a luz do mundo, o sal da terra, verdadeiramente, né. Vocês, sinceramente, vocês são maravilhosos, e se o Samuel achar por interessante, já que o senhor gosta muito, eu gostaria um dia de ver o senhor expor aí Gênesis, tá? Gênesis, de uma forma aí da criação, né? Esses verbos aí, se o senhor quiser selecionar outros também, né? Então, se vocês puderem amadurecer isso aí. Amém. Beleza, querido? Deus te abençoe mais uma vez. Vocês são magníficos. Maravilha, não, sim, vamos alinhar para frente aí, tem mais livros, inclusive o livro de Jó, o livro de Isaías, né, principalmente o capítulo 40 ali, que fala sobre a criação, maravilhoso. Outro livro que eu gosto muito também, de Jeremias, que o professor Marcos também gosta. Vamos alinhar para frente, pode ficar tranquilo. Então, queremos agradecer a todos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. O Diógenes quer falar alguma coisa? Ele chegou, quer fazer pergunta? Eu que sou grato a todos vocês. Maravilha, então. E o Rony está por aí? Vou pedir para o nosso querido e amado Rony Malvadão fazer essa oração para nós, por gentileza. Rony, Barão. O Rony, como diz o Ove Wegener. O Rony. Tem um sotaque, né? O R mais pesado que eu já ouvi no meu nome, na pronúncia do meu nome. Queridos, então vamos orar, né? Senhor, te louvamos, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelo Clube da Bíblia, te agradecemos porque esse espaço, ele nos oportuniza um momento de escuta, de reflexão bíblica, de aprendizado, não apenas de acumulação teórica, mas de aprendizado para a vida, porque a sua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para instruir, para discernir as intenções do coração, ela nos instrui no caminho da justiça, da paz, do amor a Deus, do amor ao próximo, do perdão, ela nos ajuda a sermos melhores, e te louvamos por isso, Senhor, te agradecemos, te louvamos porque esse é um espaço para tudo isso e também de fomento da nossa devoção, da nossa comunhão com o Senhor, da nossa comunhão com o próximo. Muitas vezes, nessa sociedade tão agitada, somos engolidos pelas demandas do dia a dia, somos suprimidos pelas muitas obrigações, pelos muitos deveres, e temos aqui um espaço que nos permite e que nos incentiva a comunhão com o Senhor, a comunhão com o próximo. Te louvamos pela vida do professor Marcos, pelo seu comprometimento com a sua palavra, pela sua boa vontade de estar aqui para compartilhar do seu conhecimento conosco, que o Senhor possa continuar abençoando ricamente, assim como todos os irmãos aqui do clube, e nas suas vidas, no seu dia a dia. O Senhor conhece a cada um,
suas demandas, suas necessidades, as minhas, as nossas, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus e aquelas às quais não apraz ao Senhor atender, suprir, que o Senhor nos ajude a lidar com elas, que o Senhor nos ajude a lidar com os desafios que se colocam diante de nós da melhor forma, sobretudo mantendo o nosso compromisso com o Senhor, com a sua palavra, com o amor a Deus, com o amor ao próximo. Oramos, pedimos ao Senhor essas coisas e, sobretudo, lhe agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Obrigado por esse privilégio, mais uma vez, a todos, né? O professor Rony também. E já vou conversar com o Rony no particular ali para lecionar o mês que vem para nós aí. Irmãos, fora essa semana, na outra, a gente vai falar sobre Juízes. E aí, Samuel, 1º e 2º Samuel já foi dado. 1º e 2º Reis, o professor Rony conversou com o professor Eliseu, né? Já deu ok. E aí, creio que vamos alinhar a agenda novamente com o professor Marcos. Então, obrigado a todos, mais uma vez. O vídeo, o Arthur vai passar para o professor Marcos, para ele diagramar lá, para ele deixar Ótimo. top. E aí a gente vai deixar à disposição, como também vamos pedir mais um favor para o Marcos, né? Vai passar o do Rony lá também, ele vai passar os dois para o professor Rony o professor Marcos fazer essa gentileza para nós, deixar alinhar os dois vídeos. O professor Marcos é perito também, né? Então, para nos dar fazer essa gentileza, para a gente deixar disponível também nos nossos canais, tá bom? Um forte abraço a todos. Deus abençoe então, todos muito vocês. obrigado. Obrigado, professor Rony, professor Samuel. Deus Na abençoe paz. as suas vidas.